A solução é você se tornar o seu próprio pai amoroso. Como é que eu faço isso, hein? Veja, seus pais ou as pessoas que te criaram vieram de lares disfuncionais. Então, eles não receberam, provavelmente, o amor e a orientação de que eles precisavam enquanto eram crianças de seus pais. Portanto, eles não souberam transmitir a você o amor e a orientação que tanto você precisava nas suas necessidades. Algumas coisas até nossos pais fizeram bem, mas eles não foram capazes aí de ser bons modelos para uma educação saudável, tá? Quanto mais você se olhar com olhos amorosos de seu pai interior, mais você vai conseguir ser amável e digno com você mesmo. E perceber que a incapacidade dos seus pais de te amar na medida que você precisava, né, de uma forma consistente, nunca foi sobre você, sobre nós, né? Mas sim sobre a disfunção deles, né? E o que eles não tiveram na infância. Então, como que eu reconheço meu pai amoroso? O pai amoroso interno, ele pode ser visto como um aspecto meu que a gente pode aprender a despertar e fortalecer para cuidar dos membros internos da nossa família interna. Vou falar sobre isso mais um pouquinho lá na frente. Como? Com sabedoria, com compaixão, com empatia, com bondade. Talvez a gente precise aí aprender a reconhecer e agir dessa forma com relação a gente, tá? Dessa forma como? De bondade, de compaixão, de sabedoria. Mas, sem dúvida nenhuma, essas qualidades estão aí dentro de você. Agora, esse pai amoroso, ele está lá para fazer o quê, gente? Para atender às necessidades infantis que não foram atendidas. Quais? Necessidades de proteção, de nutrição, de apoio, suporte, de orientação. Quanto de nós, né? Às vezes, tem um paciente até que fala, já, sou criada igual batata, assim, na roça, né? E muitos de nós tivemos essa criação mesmo, bem livre, cada um por si, Deus por todos, né? A gente pode reconhecer o nosso próprio pai amoroso de que forma? Quando a gente está se cuidando, quando a gente cuida do nosso bem-estar físico, emocional, espiritual, mental. Quando nós sentimos reações físicas que são associadas à suavidade, leveza, quietude e tranquilidade. Quando a gente se oferece toques reconfortantes, palavras amáveis de apoio. E quando a gente tem pensamentos amorosos, né? Quando a gente passa filmes mentais sobre a gente que reflitam bondade e compaixão. É o nosso próprio pai amoroso agindo, tá? Pode ser difícil essa conexão no início com o seu pai amoroso, mas você pode continuar praticando através de, por exemplo, de frases de incentivo para você mesmo, para sua criança, para o seu adolescente, como estou aqui para ajudá-lo, né? Eu lamento que você
esteja tão triste, nós vamos superar isso. E aí, com o tempo, vai ficando cada vez mais fácil. Agora, o que é essa família interior que eu falei, hein? Os seres humanos, eles são compostos por partes internas, distintas e muitas vezes que concorrem entre si. Muitas terapias trabalham com essas partes distintas. Mesmo as pessoas que foram criadas em ambientes saudáveis, elas têm essas partes diferentes, distintas dentro de si. É um exemplo? Quando você fala ou ouve alguém falar, uma parte de mim está triste, a outra parte está com raiva. Ou se não, eu fico dividido aí entre ficar em casa e sair. Então, a gente pode descrever também os membros internos da nossa família através das representações de comportamentos reconhecíveis, como, por exemplo, o meu pai crítico interno, então aquela parte que desce a lenha, né? A minha criança interna, aquela parte que reage emocionalmente a tudo, né? Impulsivamente. O meu adolescente interno, minha criança, ela vai desde do bebê até, né? Existe uma creche aí dentro da gente. Então, quando eu falo crianças interiores, eu me refiro à criança, ao adolescente, a várias fases da sua vida. Você deve estar se perguntando, por que eu tenho que trabalhar com a criança interior e eu não vou direto na minha emoção, hein? Bom, quando você sofreu lá atrás um abandono, uma negligência, um abuso, isso aconteceu em um relacionamento infantil. Você não tinha, então, a habilidade e a segurança para tratar daquilo, daquelas que provocaram mágoas, né, e medos em você. Então, no momento que aconteceu essa ferida, no momento do seu ferimento, você ficou como que parado, paralisado, congelado naquela emoção, ficou presa lá no passado. Um conjunto de ideias fixas, de crenças sobre você mesmo, de emoção, né? Necessidades que não foram satisfeitas, reações infantis e memórias. Tudo isso ficou congelado lá. Quando eu estabeleço um relacionamento com as partes congeladas do passado e atendo aquelas necessidades que não foram satisfeitas, com meu pai amoroso, eu crio o quê? Condição para que elas se curem e se liberem das falsas crenças. Olha que interessante isso. Então, quando você faz isso, você se liberta da vergonha, você se liberta da culpa, que são heranças do seu passado, tá? Veja, muitas vezes em situações adultas, a minha criança é estressante, né? Quando estou frente a uma pessoa que pode ativar dentro de mim alguma coisa, a minha criança pode reagir confundindo aquela pessoa à minha frente ou aquela situação à minha frente com uma coisa ou uma pessoa lá do passado, tá? E aí isso desencadeia em mim um desamparo, um medo infantil que eu senti naquela época.
Outras vezes, eu posso ficar o quê? De mau humor e atacar alguém, não é isso? Como um adolescente desafiador. E é interessante que não importa para onde você vai carregar essa família interna dentro de você, para o lugar onde você for, tá? Às vezes você pode não estar ciente aí dessas ações, mas quanto mais você toma, você quer trabalhar nesse autoconhecimento, do porquê você reage frente a algumas situações de determinadas formas, né? Mais você vai reconhecendo que essas reações são os impactos duradouros do seu trauma da primeira infância, né? E aí se torna mais fácil você ser gentil com você mesmo. Não tem nada de errado com você. Esses mecanismos de respostas, né, essas reações disfuncionais, são, na verdade, essa resposta ao fato de você não ter conseguido o que você precisava naquela altura. E aí, quando você percebe isso, que foi um mecanismo de defesa, hoje você consegue mais facilmente libertar aquele modo de funcionamento, uma vez que ele já não é útil no presente. Você não está mais naquela família disfuncional, né? Você já tem condição de lidar com o problema de forma diferente. Veja, até você fazer um trabalho para recuperar a sua criança interior e o seu adolescente interior, eles permanecerão congelados em ciclos de reações infantis repetidas. O nosso cérebro é mestre em ficar revivendo situações na nossa vida atual, tentando uma solução para aquele tipo de situação. A gente repete relacionamentos, comportamentos, situações, né? A gente revive. Só que quando eu vou tentar solucionar com uma criança ou com um adolescente, aí que a coisa dá ruim, né? Então, o nosso pai amoroso, ele pode ajudar, sim, a descongelar esses filhos internos congelados, nutrindo, orientando, para que eles parem esse mecanismo de reação, de reagir, né? De ser reativo frente às situações, encenando essas situações e esses danos que foram passados, né? Então, veja que a reparação dos pais, né, que eu faço através do meu próprio pai amoroso, ele te ajuda a revisitar e nutrir cada membro interno da família, né? Então, ele permite te ensinar gradualmente novas respostas, para que você tenha comportamentos mais saudáveis, reações, ações mais saudáveis na sua vida. Então, o seu pai amoroso, ele pode acalmar a sua criança interna e compreender e apoiar o seu adolescente interior. Que fantástico isso, não é mesmo? Então, pessoal, obrigado por ter me assistido. E eu vou fazer mais vídeos com relação a esse tema, tá? Para estar desvendando um pouquinho sobre o pai interior, sobre o pai amoroso, sobre as crianças internas, adolescentes, como que a gente faz para resolver tudo isso, tá bom? Um abraço, deixe seu like, compartilhem e até o próximo vídeo. Até mais.